Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente boa tarde! São agora 17 horas e 42 minutos, horário de Brasília, no dia 4 de abril de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês ele, o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo que afetaram os nossos negócios no dia de hoje. Hoje, mais uma vez, mais focado em mercado interno do que quaisquer outra coisa. Mas influenciou o cenário externo. Sim, mas nada como uma política antiga para fazer as coisas retomarem o seu caminho. O mercado, a gente vai trocar um pouco de ideia a respeito disso. Mas a galera, a partir de agora, você, investidor e investidora que quer saber como literalmente conhecer o mercado, como tradar, como aprender a questão de macroeconomia, influenciando aqui os nossos mercados, saber o dia de entrar, o dia de não entrar, como se posicionar nesses mercados, agora é o seu momento! E aí vamos abordar essas questões macroeconômicas, político-econômicas, também vamos falar de cenário internacional, vamos falar graficamente como é que ficou, maiores altos, maiores baixos, maiores volumes, Ibov, resumido para você a partir desse momento. Então, dê sua curtida, deixe seu comentário, esclareça suas dúvidas e vamos juntos aqui nessa jornada, literalmente, de chegar à nossa liberdade financeira. Todos juntos nesse mesmo barco e vamos embora, vamos para cima, galera, acelerando, porque esse é o caminho. Muito grato pela participação de todos vocês aí que se conectam ao vivo aqui no Facebook do Márcio Lorega. Galera, ao vivo aí, ciente dos grupos todos, pegando as informações. Muito grato pela participação. Boa noite, meu amor. Que bom que você tá aí vendo que tá tudo certinho, tudo em riba. E a galera também que assiste os playbacks nos nossos canais, que em breve estaremos solucionando, como eu já venho comentando, no YouTube Mais Money. Pode digitar lá Mais Money no YouTube, pode digitar também Mais Money no Facebook, curtir o nosso canal, além da minha mídia no LinkedIn, Márcio Lorega. E aqui, obviamente, ao vivo no Facebook, Márcio Lorega. Show de bola, pessoal? Então, vamos iniciar os nossos trabalhos, que temos algumas coisas para comentar e conversar no dia de hoje. Não faltam assuntos nesse dia, vamos dizer, polêmico e ao mesmo tempo solucionador, que haja visto o nosso Ibovespa repetiu aí um cenário de recuperação e demonstrou fôlego. Essa aí, minha filha, dando uma saudação a vocês também, ela é educada, óbvio, treinada para isso. Ibovespa, pessoal, 96.313,06 pontos, uma alta de 1,93%, alta firme e forte, o volume de 13,17 bi, que vai se tornando aí, recentemente, um volume de mercado. Espero volumes ainda acima de 15, níveis de 17 bi, mas esse de 13 está começando a se tornar uma tônica. Ainda é abaixo do que a gente vê, né, e que viu ao longo do ano, mas por uma reação dessa de quase 2% de alta, fechando colado ali na banda de cima daquela zona de congestão que eu comentei para vocês na abertura, está de ótimo tamanho. Só continuar assim e vamos que vamos. Agora, vai ser preciso volume, vai ser preciso disposição para romper e manter a semana positiva, semana essa que estava negativa 0,97, e com a alta espetacular de hoje, subindo agora 0,94, vamos ver se a semana fecha nesse ritmo. Lembrando a vocês, graficamente, o Ibovespa tocou na resistência semanal, média de 8 períodos, em 96.250, e também no limite, na banda de cima de resistência dele, aí já é a média de 20 períodos no gráfico diário, em 96.400, 96.500. Ainda temos uma forra de mais de 200 pontos para cima, 96.700. Então, temos a barreira a ser superada pelo Ibov dessa região. Conseguiu romper, mais uma vez, 97.200, 97.700, busca por 98.600, depois topo histórico. Parte de baixo,
a gente fica com o suporte já mais um pouco amarrado, que é a média de 8, que deu uma subida, está em 94.900 pontos agora, então isso já serve para amanhã, para a abertura, para você ficar antenado, 94.900, e a gente fica ainda antes de 94.900 com 95,5, que é um primeiro suporte, mas 94.900 é o mais firme, e depois os 94.300, 94,5. Esses são os pontos. Se perder essa região, aí é 93.700, 93.300, o negócio complica um pouco mais. Mas temos aí uma visão positiva e espero que o mercado consiga manter essa força, principalmente a recuperação, que hoje ficou uma loucura. De manhã cedo o mercado chegou a dar uma riada, o pessoal ficou um pouco tenso, com aquele clima de vai, não vai, papéis caindo, outros subindo, mesmo setor, um vai, outro não vai, papel que perde suporte, aí você acha agora vai descer a ladeira, vou entrar vendendo, e ele logo, um pouco de tempo depois, dá uma puxada e você fala, meu Deus, é compra aí, cai de novo depois, lá na parte da tarde ali, que aconteceram alguns fatores que eu vou trazer para vocês, aí a gente começou a delinear, mas aí o bonde já tinha corrido para boa parte dos papéis, e quem comprou de manhã e segurou a onda, beleza, porque foi volatilidade a rodo no dia de hoje. Quem acabou sendo estopado, infelizmente não conseguiu segurar muito a onda do dia, e aí era mais prudente esperar para que um amanhã possa ter um pouco mais de clareza ou continuidade desse viés que se iniciou no dia de hoje, mediante notícias voltadas a todos os gatilhos possíveis que eu tinha comentado com vocês. Na abertura eu tinha falado, bom, vamos ver se alguma notícia voltada à parte de Petrobras e sessão onerosa pode impulsionar os nossos mercados, ou pelo menos esses setores, esse ativo que tem um grande peso no Ibovespa, teve notícia para ela. Se sair alguma notícia positiva com relação à reforma da Previdência, isso pode animar, a gente tem aí a reunião do Bolsonaro com os partidos, almoço, enfim, vai começar de manhã e vai até de noite. Se sair algo bom, podemos ter uma recuperação, uma puxada no nosso mercado. Saíram notícias boas para o mercado. Falando de outros pontos aí, o cenário externo que estava bom, mas os mercados internacionais não estavam tão firmes assim. O pessoal também olhou com bons olhos aí as questões relativas a Estados Unidos e China. Grande buenas tardes, senhor! Grandíssimo Paulo Enciclopédia! Seja bem-vindo, campeão! Que loucura o dia de hoje, hein? Que beleza, rapaz! Estava comentando aqui a respeito dos Estados Unidos e China, que cada vez mais vão se acertando, apesar de ter os 10% críticos lá, as coisas estão rodando. O pessoal olhou hoje com um viés positivo, também deu uma influenciada, mas tudo isso passa pela questão de percepção do investidor e não a sua, minha opinião de aqui ou acolá. O que está acontecendo para você entender o que eu falei agora? Galera, voltamos, vamos ser bem sinceros, né? bem diretos. Voltamos a olhar com um pouco mais de atenção para a parte política, as reuniões do Bolsonaro para que as coisas pudessem acontecer. E aí ficava aquela questão, será que o Bolsonaro vai ceder? Hamilton Mourão falando de que pode oferecer algum tipo de cargo, isso não pegou bem no mercado, as pessoas olhando, isso aí tá cheirando a velha política, e Bolsonaro disse que não quer, que não é fazer, digamos, como outros presidentes fizeram e foram parar no chilindró. Então, via-se uma análise que ele ia continuar batendo de frente e buscar convencê-los com seus argumentos. Não foi bem isso que aconteceu. O que está acontecendo é o seguinte, beleza, a princípio não se falou de cessão de cargos, nenhum dos partidos, PSDB, PSD, até o DEM, não chegaram a falar que, digamos, vamos receber alguns cargos em troca. Porém, temos apoio de PSDB e PSD. Alckmin chegando junto. Temos aí um DEM com ACM Neto dizendo que pode até integrar a base aliada do governo. Por boa vontade, por caridade, por parceria? Vamos ver. Fato é que essas notícias do mercado não quer saber se é velha política, se é nova política, se agrada quem votou no Bolsonaro, se desagrada quem é anti-Bolsonaro, enfim, tudo que se possa ser analisado nisso. A grande questão é, o mercado gostou que as coisas
podem sair, independente de ser velho ou nova política? Essa é a opinião do mercado, falando, beleza, tá acertando a ponta, PSDB e PSD vão apoiar a reforma, mas estão falando de cara aí, nesse primeiro momento, que não vão integrar, boa noite, Thiago, não vão entregar a base, não vão pertencer à base até o momento do governo, de aliados, e o DEM já está sinalizando que sim. Então, temos aí o Centrão começando a demonstrar que está chegando para o lado dele. E aí tem outros partidos ainda que tende a evoluir as conversas. A gente tem ainda, eles estavam comentando com o PR, o bate-papo, com também, deixa eu ver qual outro, tiver tanto partido, rapaz, é uma siga, é um monte de nome, deixa eu ver aqui. Ah, sim, tem PP, temos aí, galera, deixa eu ver, PP, senador Ciro Nogueira, tem o PRB, e o próprio MDB com Romero Jucá, enfim, temos esses outros partidos que ainda vamos ver as coisas evoluírem, se vão entrar, se vão apoiar a sua previdência, se vão se tornar da base aliada. O fato é, representou algo de muito positivo, de que está chegando a hora de construir uma base e fazer a coisa rodar. Papo para outro momento é velha política, nova política. O mercado gostou, ponto, o mercado subiu. Falando de Petrobras, o governo deve acertar detalhes sobre cessão onerosa na próxima semana, de acordo com o ministro almirante Bento Albuquerque, falou ali a respeito, ministro de Minas e Energia, falou que as coisas estão caminhando, espera que na semana que vem as coisas já estejam arrumadas. E aí, mais uma vez, é o ministro falando, isso tende a ser positivo. Vamos ver realmente se confirma esse cenário finalmente. E a Petrobras acabou rodando bem, obrigado, com relação ao dia de hoje. Falando de outras informações, saldo de investidores estrangeiros, pessoal. Sim, segundo dia útil de abril, com o mercado rolando, ou seja, dia 2 de abril, demonstrou uma saída dos investidores estrangeiros. Se no primeiro dia tivemos uma entrada boa, no segundo dia tivemos uma saída forte que levou a um mês ficar negativo. Sim, segundo dia útil botou o saldo dos investidores estrangeiros negativo em 492,920 milhões de reais, o que levou o mês a ficar negativo em 178 milhões. Isso é uma demonstração. Se no dia 1º eles entraram, no dia 2 eles saíram, o saldo ficou negativo, mostra esse cenário confuso que a gente vem vivendo ao longo dessa semana. Não só aqui, mas como ao redor do mundo aí, querendo definições. Hoje tivemos algumas, mas o cenário externo ainda está um pouquinho complicado, carecendo aí Brexit e de definição também lá com a guerra comercial, que parece que está chegando ao fim, mas ainda não chegou. E com relação ao saldo de pessoas físicas, tivemos aí um posicionamento delas até de superávit de 253 milhões, ou seja, pessoas físicas compraram na venda dos investidores estrangeiros. Porém, o saldo também se junta ao dos investidores estrangeiros, ficando negativo em 99 milhões de reais. Ou seja, investidor estrangeiro negativo na faixa de 178, investidor pessoa física negativo 99 milhões, e a gente tem um saldo ligeiro negativo para as duas pontas, que demonstra esse cenário aí de mais aversão, a galera sem saber como é que tá, como é que vai ficar as coisas, isso tudo. A gente está falando de terça-feira, ainda temos quarta e hoje. Óbvio, essa subida de hoje pode ter modificado um pouco o cenário. Vamos ver se isso faz com que a bolsa engate, se as coisas se refrescam um pouco mais, se a gente tem um noticiário mais positivo. Mas de antemão, eu já digo que foi importante essa chegada do Bolsonaro para o mercado, para buscar aí aliados, para buscar gente para apoiar a reforma da Previdência, para ganhar mais fôlego, mais força, para pleitear a questão da manutenção da reforma como está, com poucos ajustes. Apesar de o PSDB e o PSD terem comentado algumas coisas aí falando que sim, vão apoiar a reforma, porém tem alguns pontos aí que eles querem e vão bater, como a questão da parte da aposentadoria rural e o BPC, algo que eles aí estão ainda batendo de frente. Mas deve ser, digamos, retira esses pontos e eu vou apoiar no todo, só isso tem que ser ajustado, enfim. É ainda algo positivo e auxilia já, de certa forma, as questões relativas à reforma para correr e caminhar bem. Com relação ao mercado lá, a questão da guerra comercial, Estados Unidos e China, que está chegando ao fim, vimos Donald Trump se encontrar e marcar um encontro rolando aí
Agora às 5h30 no Salão Oval lá na Casa Branca com Liu He, vice-primeiro-ministro chinês. Questões aí de que podem, não está anunciado nada, mas é praticamente para anunciar planos para uma cúpula com o presidente da China. Então as coisas estão começando também a se arrumar lá, principalmente depois que a China disse questões de roubo de propriedade intelectual, questões dos crimes cibernéticos, assumindo que os Estados Unidos têm razão nisso. Aí as coisas deram uma andada e aí, após terem marcado essa reunião para hoje, o mercado olhou e falou, opa, tá andando. E aí também auxiliou no fluxo positivo do dia de hoje. De acordo com o próprio consultor econômico da Casa Branca, o Larry Kudlow, ele disse que Pequim reconheceu, e isso é positivo, essa transferência forçada, que as coisas podem caminhar, é mais um cenário positivo, e já estão falando de que os Estados Unidos queriam definir uma meta para 2025, para que a China viesse a cumprir as promessas comerciais, ou seja, botando data agora, estão alinhando, vamos dizer assim, as bases finais desse bate-papo. Vejo que deu uma boa caminhada. Então tudo fluiu, tudo conspirou positivamente para o dia de hoje. Falando aí a respeito de dólar, galera, ele veio fechar com uma baixa de 0,5% a 3,8573 um comercial. E o dólar futuro baixa de 0,36%, 34 agora, 3,8561 que nós estamos rodando. Então, dólar deu queda, afeta diretamente as empresas que têm receita atrelada a dólar. O que aconteceu? Já que havia sido cortado pelo Credit Suisse, questão de rebaixamento de Suzano e Clabin pesou ainda mais para o lado delas, elas acabaram fechando em queda, foram das maiores quedas aí do nosso índice do dia. A gente vai comentar já já, mas falando de commodities, tivemos aí o ouro, $1.296,30, 0,08 de alta. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 0,09 de baixa. 69,27 não foi suficiente para fazer nossa Petrobras cair por causa de notícias de recessão onerosa que andaram aí, notícias boas do dia de hoje, como já falei. Enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, 0,46 de queda, $62,17, uma quedinha aí de 0,46, também suave, tranquilo, nada desesperador. Bitcoin, o pessoal está de olho no Bitcoin, 7,44% de baixa, $4.894,70, indo abaixo da região de $5.000, ainda sem ter um fluxo de notícias se foi a compra por algo espetacular, enfim, o comprador anônimo que fez aquela tacada de 100 milhões, e aí que sobe, subiu no boato, notícias que poderia as coisas correrem bem, chegou a 5.200 e tal, vai caindo, vai indo abaixo de 5.000 novamente, e vamos ver se vai devolver tudo o que ela subiu recentemente. Com relação aos mercados internacionais, como é que rodaram as bolsas ao redor do mundo no dia de hoje, não foram tão animadas quanto o Brasil, mas foram, fundo. Falando de Dow 30, 0,64% de alta no seu fechamento, S&P 500, 0,21% de alta e Nasdaq, 0,05% de baixa. S&P 500 VIX, índice do medo, 1,16% de queda, levemente com propensão à tomada de risco por causa dessa queda do índice do medo, mas ainda assim insuficiente para trazer uma força para os mercados internacionais. Falando de Europa, como é que elas encerraram? O DAX da Alemanha bateu seus 0,28% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,22% de baixa, CAC 40 da França 0,09% de queda. Eurostoxx 50, na minha consideração, aí, um conglomerado, uma média dos mercados europeus, em alta leve de 0,19%. Entrando agora em campo seguinte, pessoal, de maiores altas, baixas, maiores volumes e mais negociadas do dia de hoje, tivemos aí alguns destaques. Um destaque para um papel que andava meio esquecido, meio largado, mas pertence à carteira do Ibovespa. Fleury, R$ 22,65, 5,89% de alta. O papel da Fleury sendo um destaque positivo, chegou a dar o toque na sua média de 200 no gráfico diário, em 22,75, ela fez 22,74, vamos dizer, quase deu o toque ali, né? E veio fechar em 22,65, uma alta boa, forte para o papel, vamos ver se vai ter fôlego para romper ou se vai negar fogo amanhã e vai realizar um pouco. Cielo 3, outro destaque de alta, papel aí, todo mundo esperava que ele desse mais marcha ré, descesse mais a ladeira,
chegou a dar uma caidinha no início do dia, não digo nem caidinha, ele abriu um pouco melhor do que ontem e só, não olhou para trás, foi embora, subiu, foi para os 9,17, 9,20, chegou a realizar pouca coisa, mas depois engatou, foi bater seu fechamento em 9,37, colando na média de 8 períodos do gráfico diário, e se romper, pode ensaiar uma bela reação aí, aquela reação que eu falava para vocês lá, agora 9,50, depois 9,67, 9,70, 9,90 e 10,15, quem sabe? Tem potencial? Tem. Montou uma figura de reversão boa? Montou. Vamos ver se confirma agora. Beleza? Foi a segunda maior alta do dia de hoje, 5,76. CCR Rodovias também, papel que estava apanhando bastante, recuperou fôlego. CCR O3, 12,35, 5,73 para ela de alta. Tocou na média de 20 do gráfico diário, vamos ver se vai ter fôlego para sustentar também. Se conseguir romper, pode quebrar um canalzinho de queda que estava aí já sustentando há um bom tempo, desde início de março, né, que culminou com a saída lá dos 14,50 para buscar os seus 11,49 e agora querendo demonstrar força, indo brigar na média de 20, vamos ver se consegue manter o fôlego e correr mais, porque aí pode chegar, quem sabe aí, na passagem de 12,50 a 12,65 até voltar para a faixa de 13, 13,10. Não é impossível. Parte de baixo, suporte em 11,77, ele vai ter 12, depois 11,77. Outro ativo que performou bem, obrigado, no dia de hoje foi Marfrig, 6,23, 5,59 de alta para ela no dia de hoje, quase chegando na média de 200 no gráfico diário, que está em 6,35, fez 6,26 na máxima do dia, fechou 6,23, tem espaço, pode chegar lá, e aí depois vamos ver como é que vai se comportar esse papel. Suporte está na faixa de R$6 aí, sem choro nem vela. Croton, o setor educacional, reagindo forte, papel que estava com uma oscilação alucinante de manhã, abriu 10,20, chegou a 9,89, recuperou fôlego, foi-se embora sem olhar para trás, passou a média de 8, passou a média de 200, chegou a colar na média de 20, em 10,86, máxima 10,87, pessoal. Então, temos aí um ponto importante e interessante. Se o papel vir a entregar, perder força, tem o suporte em 10,60, 10,55 para tentar segurar antes de uma queda um pouco maior para devolver para a região de 10. Fato é, a volatilidade foi alta para muitos ativos no dia de hoje e vamos ficar espertos com a questão de um pullback para amanhã, ainda mais que é fechamento de semana, né? A corrida hoje foi boa, foi surpreendentemente boa, vamos ver se o pessoal não vai querer realizar. Então, para ficar esperto, não se empolgue 100%, também não fique demasiadamente negativista, pessimista. Podemos ter um pregão ali mais ou menos, alguns ativos correndo bem, outros não. O fato é que a semana foi bem mastigada, foi bem volátil e se você não teve cuidado em questão de analisar com cautela, relação risco-retorno, questões de cenário, o que poderia acontecer, você pode ter se machucado mais do que ter lucrado. Então, reflete, vê os pontos que você pode ajustar. Não foi uma semana, digamos, típica, foi uma semana atípica. Então, vale a pena você dar uma olhada com carinho. Veja onde você se posicionou, se foi legal, se não foi. Muitas coisas não foram, digamos, seguindo certos padrões, suportes existentes, principalmente hoje. Né? A gente viu o Petrobras, papel aí, descer a ladeira com toda a vontade. O pessoal quase largou, desistiu. 27,37, ela recuperou, foi fechar, fazer máximo 28,49, fechar em 28,45, 28,47. Olha a reação do papel que teve. E deixa a sensação de que pode ir mais. Então, pare, olhe, reflita, faça uma análise e amanhã, se quiser, traga para mim os resultados. Márcio, eu falei nisso, acho que não fui bem nisso, acho que eu poderia ter sido melhor nessa ponta, não acertei essa aqui, meu stop foi curto, foi longo, meu ganho foi curto, foi longo, não montei bem, fiz a entrada em um ponto que não era legal. Vamos trazer, vamos discutir, vamos crescer, galera. Vamos evoluir juntos, trocar essas experiências, porque isso é bom. E a ideia é trazer educação financeira e investimento para todos. Entrando agora na seara das maiores baixas do dia, Klabin 16,87, 3,04 de queda, o papel apanhou. Já era algo que se olhava, mas ganhou um impulsionamento com o dólar aí, ficou no samba e depois foi dar a caída. Ainda mantém o padrão de queda e pode, nessa questão de perder os 16,80, chegar até 16,60, 16,50, onde poderia se formar um fundo duplo curto, que poderia gerar uma reação. Mas vamos ver.
mas tem algumas coisas aí pela frente e a tendência de baixa dela está bem montada. Suzano 45,55, papel 2,87 de baixa, chegou a 45,20 na mínima, segurou um pouco a onda, mas se vir a perder esses 45,55, 45,50, depois 45,20, pode querer engrossar o caldo pesado. Pode voltar aí para 44,70 e depois até a média de 200 em 43,80. Então, fiquem espertos e antenados aí com essa questão de possíveis continuidades de queda para Suzano. CSN hoje negou fogo depois de o papel performar fortemente, maior alta aí praticamente que a gente tem do ano do Ibov. Hoje negou fogo, caiu 0,87, recuperou bem depois de chegar a 16,56, recuperou bem. E aí pode ensaiar uma reação. A gente está falando de 3 pegões de queda, quedas modestas, mas são 3 pegões de queda que eu digo em questão gráfica, porque digamos que ontem, mesmo ela fechando abaixo do preço de abertura, teve um gap ali e ela se fechou com 1,48 de alta. Mas o candle não mente, o candle demonstra ali vermelhinho o sinal. Então foram 3 pregões em que o fechamento foi pior do que a abertura. Então vamos ficar esperto, ver se ela consegue reagir para atingir novos níveis ou volta para buscar 16,30 lá na média de 8, principalmente se perder 16,50. CVC, outro papel de queda do dia de hoje, 52,41, 0,73 de baixa. E Cosan, R$ 44,00 cravado, 0,24 de baixa. Via Varejo, 0 a 0 no dia de hoje, depois daquela forte alta ali de 4,65. O papel voltou aí a uma estaca que merece cuidado e atenção. Se conseguir romper a região de 4,45, 4,50, pode recuperar fôlego para 4,65, mas vai precisar fazer uma forcinha boa para isso. Parte de baixo, perdeu 4,25, tendência a voltar a R$ 4,00 sem choro nem vela também. Maiores volumes, Petrobras, preferencial 28,45, 3,30 de alta para ela, como eu comentei, em 1 bi 469 milhões de reais. Vale 3, 736 milhões de reais e Itaú 610 milhões de reais, fechando o top 3 dos maiores volumes do dia. Mais negociadas, Petrobras 71.888 negócios, agora sim número de negócios decente. Itaú 45.959, mais ou menos. E Bradesco 36.175 negócios. Vamos comentar aqui um pouco a respeito. Cadê o ativo? Deixa eu ver aqui. Vale 3. Vamos lá. Vale 3, papel 52,20 no seu fechamento. Média de 251,69, mínima dela 51,62. Se vir a perder, pode buscar 51,04, 50,62, média de 8 e média de 20, respectivamente. Para cima, precisa romper 52,50 para 53, 53,30, 53,50, como eu havia comentado. Não mudou muito o cenário para ela não. Média de 200 está segurando a onda para ela até o presente momento. Galera, eram esses os detalhes aqui para trazer para vocês, para analisar graficamente no dia de hoje. Vamos ficar de olho amanhã, ver se a gente consegue, com esse Ibovespa, deixar a semana realmente positiva e principalmente o sinal de reversão pós 91.500, 91.900, ter cortado a média de 20 no semanal e depois recuperou na semana passada, dê continuidade realmente nessa semana de hoje. E aí amanhã a gente tenha um bom dia de pregão, ou pelo menos mantenha-se nesse esquema que a gente fica aí com uma posição interessante. Se conseguir fechar acima de 96.700, melhor. Grande Marcelino, seja bem-vindo aí ao nosso fechamento. E aí a gente fica com um cenário bacana para a próxima semana. Projeções aí de cessão onerosa rodando, de reforma da Previdência correndo. As estatais agradecem, né? Banco do Brasil deu uma andadinha hoje, estava meio mascado. Eletrobras também volta a recuperar nas oscilações. Petrobras caminha bem. E ver se Estados Unidos e China se resolvem também para impulsionar até o nosso setor de mineração e siderurgia, que aí a gente consegue dar uma boa caminhada, voltar para os melhores níveis ali, pelo menos 98.600, se não der amanhã, na próxima semana já fica de bom tamanho, depois a gente briga lá na região dos 100 mil. Combinado, pessoal? Já agradeço a todos pelas curtidas, pelos comentários e principalmente, galera, pelos compartilhamentos, porque isso auxilia muito a gente disseminar esses conteúdos. Tudo de bom para vocês, uma excelente noite. E amanhã, entre 9 e 9h30, o Abertura, trazendo as informações, os detalhes, esse resumo dos mercados aí, para que você fique ciente e com as informações fresquinhas na sua cabeça do melhor que a Bolsa tem a oferecer.
Beleza, galera? Tudo de bom para vocês, uma excelente noite e a nossa tradicional despedida. Tchau!